Bom dia, alunos do 8º ano, continuando nossas aulas de revisão. Hoje, a aula de número 34, de língua inglesa. Vamos falar um pouco mais sobre os exercícios que aparecem na página 20 e 21 do nosso English Book, da última unidade. We'll have a turkey, won't we? Lembrando, né, que além dos conteúdos do quarto bimestre, no final dessa unidade vocês encontram exercícios de revisão, né, de toda a apostila. Lembrando também que na aula passada de número 33, falamos, né, da página 16, 17, 18. E hoje eu vou falar mais precisamente da página 20 e 21, tá? Só um exercício da página 19 sobre pronomes reflexivos, que eu vou fazer uma revisão com vocês também. Bom, pessoal, já falamos muito sobre tempos verbais, né? Passado, tempos contínuos, progressivos, presente, futuro, enfim. Eu não falei com vocês do exercício 9 da página 19, que é sobre os pronomes reflexivos, tá? Só para vocês relembrarem, então, pronomes reflexivos são aqueles pronomes que expressam a igualdade entre o sujeito e o objeto da ação. Os pronomes reflexivos, embora também apontem para o sujeito da oração, exercem sempre a função de complemento verbal, ou seja, objeto direto ou indireto. Aí temos então a definição do que é um pronome reflexivo. Vejamos agora quais são esses pronomes reflexivos em inglês. Tendo aí por referência, né, os pronomes sujeitos I, you, he, she, it, we, you, indicativo de plural, e o they. E aí, logo na outra coluna, na segunda coluna, nós temos então os reflexivos, tá? Que, a grosso modo, podemos dizer que pronomes reflexivos são usados quando queremos dizer que a ação recai sobre o próprio sujeito, tá? Por exemplo, eu me cortei, né? A ação recai sobre o sujeito. Sujeito, eu. Então, fazendo a correspondência, temos aí o myself, yourself, himself, herself, itself. Aí tem os três últimos, indicando forma plural. Ourselves, yourselves e themselves. Fácil, né? Dá para diferenciar direitinho singular de plural aí, fazendo a correspondência entre os outros pronomes. E no exercício, vocês irão fazer a mesma coisa, tá? Vocês irão relacionar aí os parênteses, né? Colocando a alternativa correta. Então, nós temos várias alternativas, da letra A, letra F, e vocês irão fazer essa correspondência de pronomes, relembrando aí um conteúdo já estudado ao longo do ano, né? Pronomes reflexivos na língua inglesa. E agora sim, vamos para a página 20, onde nós temos o exercício de número 12, tá? O primeiro exercício aí dessa página, novamente, falando sobre o simple past, né? Relembrando aí que precisamos do auxiliar did nas frases negativas e interrogativas, tá? Independente do pronome, com todos os pronomes, né? Com todos os pronomes sujeitos, nós iremos usar o auxiliar did nas frases negativas e interrogativas. Aí no vídeo eu coloquei um exemplo para vocês, né, do did you, aí como se fosse uma pergunta. Outro com did he, tá? Como se fosse também uma pergunta. As reticências indicam que vocês podem acrescentar o que quiserem, né? E mais dois exemplos na forma negativa.
onde nós usamos you didn't alguma coisa, he didn't alguma coisa. Percebam, então, negativas e interrogativas, certo? E o que vocês irão fazer no exercício? Vocês irão mudá-los para a forma afirmativa. Então, todas as frases estão na forma negativa. Vocês vão reescrevê-las usando a forma afirmativa, somente. E aí, o que tem que relembrar de diferente? Que quando eu uso o auxiliar did, o verbo fica na sua escrita normal, lógico, sem a partícula to, porém com aquela escrita do infinitivo, né? Porque nós usamos o auxiliar. No caso das afirmativas, não usamos o did, tá? E os verbos, onde nós temos aí na alternativa A, por exemplo, she didn't buy, né? Na afirmativa, vai virar she bought, tá? Então, vocês têm que ter atenção na hora de reescrever os verbos. O verbo do fica did, mas no sentido do próprio verbo, sem ser auxiliar, porque é a forma afirmativa. Na letra C, o verbo, né, seguido do auxiliar, o didn't go fica went. We didn't eat fica ate, né? Comi. Aqui no caso, nós comemos, tá? O I didn't wake up fica woke up. Resumindo, então, só mudar para a forma afirmativa. E aí, turminha, continuando nossa revisão, eu vou falar de um modo geral dos exercícios da página 20 e 21, tá? Sobre a diferença entre os graus de comparação. Aí eu tenho comparativo, superlativo e igualdade, né? Só lembrando que, de modo geral, o comparativo compara duas coisas, dois animais, duas pessoas, dois lugares, dois países, tá? Então, eu vou fazer uma comparação, né? Seja uma comparação de superioridade ou de inferioridade. O superlativo, ele também é uma comparação, porém, é como se fosse um grupo e eu destacasse, né, o mais bonito, o mais alto, o mais inteligente, o mais importante. Isso serve para animais, cidades, pessoas, lugares, tá? O fato é que eu vou fazer uma comparação destacando o melhor, né? Ou falando do pior. Nesse caso, também eu faço, né? Eu uso aí a superioridade ou a inferioridade. E temos também o comparativo de igualdade, né? Onde eu posso dizer que é tão quão. Então, por exemplo, azul é tão bonito quanto vermelho, tá? É um comparativo de igualdade. E como eu fiz aí, falei de um modo geral, agora vamos para a parte mais específica. Começando aí pelo comparativo, tá? Onde o nosso objeto de estudo será sempre os adjetivos, tá? Então, quando falamos de superlativo, comparativo, né, de igualdade e tal, nós usamos aí os adjetivos, né? Precisamos usar adjetivos para fazer essa comparação. E aí, nós temos várias regras para o uso desses adjetivos, né? Então, nós temos, por exemplo, vários adjetivos como big, beautiful, small, important, smart, tall, pretty, dentre muitos outros. E aí, o que acontece quando vamos usar o comparativo? Quando usar o comparativo, não podemos esquecer que as terminações dos adjetivos curtos, tá? Elas ficam entre e er, tá? Por quê? Quando nós acrescentamos o er nos adjetivos curtos, o ier quando o adjetivo termina com y. Tiramos o y e colocamos o ier. No caso do happier, tá? Happy, happier. Small, smaller. Tem também uma regra que fala sobre consoante, vogal e consoante.
que nesse caso, nós dobramos a última consoante, tá? Dos adjetivos curtos, é o caso do big, né? O big, no comparativo, ele fica bigger, né? Eu vou só acrescentar mais um G e a terminação er, certo? Já os adjetivos maiores, né, com mais de 2 sílabas, nós temos que acrescentar a palavrinha more. Por exemplo, more beautiful, more modern, tá? Indicando aí um comparativo de superioridade, né? É mais que, tá? Não podemos esquecer ainda que temos também o comparativo de superioridade, que é feito pelo uso da palavrinha less, certo? Less important than, né? Menos importante que. Só ressaltando duas coisas, que o comparativo de inferioridade não é tão usado, porque em vez de você usar o de inferioridade, você já fala, né, já logo de superioridade. E outra coisa também que não podemos esquecer é do uso da palavra than, tá? Bigger than, happier than, more beautiful than, less important than, certo? Aí formando então o grau comparativo. E agora vamos falar um pouco do superlativo, onde nós acrescentamos a terminação est para adjetivos curtos, né? E est para os adjetivos que terminam em y, como é o caso do happy, ficaria happiest. E os adjetivos que seguem a ordem de consoante, vogal, consoante, dobra-se a última consoante, acrescentando est. Já os adjetivos maiores, como é o caso do beautiful, acrescentamos a palavra most para o superlativo de superioridade e least para o superlativo de inferioridade. Lembrando que este último não é tão usado, tá? E uma outra coisa que não podemos esquecer é que temos que usar o artigo de, tá? Então, por exemplo, quando eu vou falar o mais alto, the tallest, certo? Eu acrescentei o artigo de e mais o est no adjetivo tall. The happiest, o mais feliz. The most important, o mais importante. The least important, né? O menos importante. E uma outra coisa aqui, que eu já vou aproveitar e falar tanto do comparativo quanto do superlativo, é a classe de adjetivos irregulares. Aí temos que saber também que muda a escrita, tá? De alguns adjetivos irregulares. Os mais comuns são o good e o bad, tá? Então, no comparativo, como eu falei há pouco, fica o good fica better, o bad fica worse. Já no superlativo, o good fica the best e o bad fica the worst. E por fim, temos o grau de igualdade, tá? Que é o mais simples de todos. Apenas usamos as mais o adjective, né? O adjetivo mais o termo as. Então, as beautiful as fast as big as. Nesse caso, os adjetivos eles não mudam escritas, não acrescentamos nada, não acrescentamos terminação. Apenas usamos o adjetivo comum, tá? Big, tall, small, beautiful, important e assim por diante. E agora, pessoal, para finalizar, em relação aos exercícios, basta vocês ouvirem as explicações aí que vocês conseguirão fazer esses exercícios, tá? Tanto da página 20 quanto 21, que são exercícios voltados para os graus comparativos em inglês.